Nossa colega, repórter que tem grande admiração de todos os colegas aqui do Oeste, de muitos de vocês do chat, nossa audiência que sempre nos acompanha, deixa elogios para ela. Tawane Catan, bom dia, bem-vinda ao Oeste com Elas. Você é parte desse programa, né? Mais uma Elas com a gente aqui, tudo bem? Tudo ótimo, Dri. Aqui é minha casa, mas... É sim. Me sinto muito bem-vinda. Obrigada, bom dia para você. Bom dia, Marina. Bom dia, Paula. E bom dia, claro, a nossa audiência que sempre me acompanha lá agora no Jornal do Oeste, Jornal né? do Oeste, pelas ruas principalmente. Das 4. Nas ruas também já estão te identificando e parando para bater um papo, né? Às vezes acontece. É um pouco esquisito, mas acontece. E justamente você ficou muito marcada, além de fazer grandes reportagens para casa, cobrir apresentações como agora em Jornal do Oeste, também manifestações. Você ficou sempre muito conhecida cobrindo manifestações. Sim. Eu vi o carinho ruas, né? com ela quando eu estive nas manifestações. Sempre Pois com ela. É um carinho muito grande das pessoas. Muito legal. Uma super profissional. Agora, a Tawane ficou definitivamente conhecida com essa cobertura que ela fez da tragédia, né, do Rio Grande do Sul. Relembra pra gente brevemente quando aconteceu, qual a destruição, o cenário que ficou o Rio Grande do Sul, para daí a gente entender agora esse seu olhar um ano depois por lá? Bom, tudo começou em 26 de abril, né? Quando aconteceram as chuvas. O que choveu em 2 semanas, choveria em 1 ano. Nossa. Então, 1.000 milímetros aí, o Rio Grande do Sul, segundo o próprio governador, né? São fontes oficiais. É 1,5 mil, né? 1.500 milímetros por ano. E choveu em 2 semanas. E aí começou a chover em vários pontos. É quando os planetas se alinharam, né? Eu costumo brincar. Então, choveram em vários pontos. Tem muitos rios, e rios muito profundos, tipo o Vale do Taquari, é banhado pelo Rio Taquari, Rio das Antas também. Então, são muitos rios que foram se encontrando, se represando, até que chegou em Porto Alegre. Então, em poucos dias... varreu mesmo várias cidades, foram 478 cidades das 497 do Isso Sul. foi em maio de 24, né? Isso, maio de 24. Então, um ano depois, estamos aí com 127 municípios já em estado de emergência novamente, um ano depois. Mas eles haviam melhorado e agora pioraram de novo com as novas chuvas desse ano. É porque o Rio Grande do Sul, ele tem um histórico de enchentes, né? Não é... E é isso que mais... indigna as pessoas, né? Porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, desde 41 até antes, né? As pessoas costumam falar, mas é que os registros mais recentes é de 41 para cá. Então, são muitas enchentes frequentes. E chuva sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Eu queria te perguntar uma questão que a gente viu o Brasil inteiro, né, ajudando, se mobilizando, a população, o que poderia ser feito. Então, qual foi a importância disso para o Rio Grande do Sul? Você que foi lá e viu isso de perto. Os voluntários, né? Nossa, é tão importante que eu não queria ficar dando spoilers do documentário, mas eu separei um bloco só para os... pra isso, hein? Eu nossa separei um bloco aqui, só para os voluntários. Nossa audiência merece. Legal. Não, com certeza. E nada se compara com acompanhar. Dá tem alguma várias, coisinha. tem várias. Que Nossa, dá uma eu vou lembrando só para dar uma para a gente ficar com gostinho. Tá. Mas sobre a pergunta da Marina, muitos comentou durante a tragédia, né? Onde está a ajuda do Estado? Voluntários devem interferir ou não tem treinamento profissional para isso? Fato é que eles estavam salvando vidas. Sim. Nessa hora, tendo treinamento ou não, quem que vai negar uma mão que te puxa e te tira de uma casa alagada, né? Do fundo de uma enchente. Então, como você vê isso? A ajuda do Estado e a participação de civis? Eu acho que socorro. É claro que as pessoas pediam uma certa ajuda, né, para o Estado. Então, eles viam policiais, mas assim, eu vi e conversei com pessoas que em poucos dias organizaram um complexo mesmo de resgates. Então, em poucas horas, na verdade, as pessoas se organizaram sozinhas. Imagina você passar dias fora de casa, não é um dia. Elas passavam dias fora de casa, viravam madrugadas porque, eu não consigo voltar porque eu preciso resgatar gente. Então, assim, é muito surreal você ter uma organização tão intensa, tão rápida, de tantas pessoas ao mesmo tempo para um único fim, que era salvar pessoas no primeiro momento, depois num segundo momento ajudar a limpar. Então, as pessoas participaram de todas as operações e continuam participando. Continuam ainda tentando ajudar as que estão sofrendo agora, no centro-sul do Rio Grande do Sul. Então, assim, um episódio, tinha uma senhora que só ia lá, por exemplo, a casa dela não foi atingida. Isso no ano passado, maio de 24, né, só para situar. O que ela fazia? Ela ia lá no complexo de resgates só para servir café para quem resgatava. Já que ela era uma senhora mais velha, ela não podia entrar na água por N motivos, ela só ia lá para fazer café. Você vê, é um ato muito, muito pequeno, né? Mas é das pequenas vias que a gente
que a gente começa. Então, o cara que ia lá, entrava na água, ficava o dia inteiro, morrendo saía de frio, gelado, chegava, morrendo de frio de madrugada, recebia um café. recebia um cafezinho. Então, os voluntários, eles sempre vão ser lembrados. Tiveram voluntários que perderam vidas. Sim. Pessoas que... eu costumava brincar, né? Quando eu ouvia ali, tinha caixa de supermercado, tinha bombeiro, tinha analista de marketing. Então, assim, ninguém ali estava preparado para aquilo. Mas aquilo preparou essas pessoas. Porque o que elas realizaram ali não tem precedente. Eu não conheço, eu nunca ouvi falar, nunca vi isso aí. E o legal é que eu presenciei, então isso foi uma grande oportunidade para mim. Os voluntários fizeram diferença na minha vida, não só na vida de quem estava ali. Eu sou de São Paulo, eu não sou do Sul. A minha ligação com o Sul, eu costumo falar que o Estado não é mais a mesma coisa para mim. Entendeu? Eu já tenho um afeto diferente ali para aquele... Eu recebo as pessoas ali, esse 1 ano depois que eu fui. Eu já recebo como amigas. Eu abraço a minha fonte, né? Conhece várias pessoas já, né? Anny, Se preocupa, você mantém contato, né? Sim. Eu E aí, perguntei como foi vocês estão agora. Eu perguntei pisar na lá um mensagem ano depois hoje. agora? 1 ano depois... O que você viu quando você chegou lá 1 ano depois? Tinham feito melhorias? Algumas medidas coisas, de prevenção? Algumas coisas. Um entrevistado do meu documentário falou o seguinte: o que andou foi a sociedade. Porque é claro que há projetos de prefeitos. Eu conversei com prefeitos, conversei com secretários. Sim, projetos oficiais existem. Muitos ainda não saíram do papel. Muitos ainda estão sendo bancados pelo dinheiro do município. E o município é, numa ordem de hierarquia, quem tem menos recurso. Então, hoje, o clamor dos prefeitos a gente está com pouco recurso. E aí você vê recentemente, por exemplo, isso aqui é só uma constatação, eu não vim para bater em ninguém específico, mas imagina só. Entrevistei as pessoas em abril. Tá, como é que tá a situação? Vocês estão... Tá andando? Tá, a gente tem projeto X, modernização da casa de bomba Y, a gente tem os diques já. Aí você vê um dos órgãos responsáveis, que é o DEMAI de Porto Alegre, por exemplo, tendo que usar sacos de areia para fechar as comportas. Nossa, que Quem está vendo isso, por mais que, vamos supor que funcione, porque ano passado não funcionou, mas vamos supor que funcione já que as comportas estão melhores, porque eu ouvi isso deles. Quem está lá vendo isso vai pensar o quê? Pô, passou 1 ano, vieram holandeses para cá, as pessoas visitaram a Holanda, tanto que você vê os comentários super negativos nesse tipo de notícia. As pessoas falando, essa é a tecnologia que vocês trouxeram da Holanda para nós? Por mais que, vamos supor que eles falassem, tivesse uma explicação super plausível. Para quem está vendo de fora, fala, meu Deus, mas... Que descaso. É um descaso, porque ela vai pensar, será que realmente vai funcionar um saco de areia depois de 1 ano, sendo que a gente paga imposto todos os dias, tem o fundo de reconstrução que foi prometido para as cidades, né, para o Estado, é um fundo de reconstrução que é um perdão da dívida, e que eu ouvi de prefeitos dizendo, ainda não está aqui, Nossa, ainda não até chegou hoje, tudo, 1 ano eu estou depois. ainda Sim, pagando também. municípios, você tem superlotação de hospitais, porque, claro, o hospital principal da cidade alagou, ainda está em reforma, ainda não foi entregue. Nossa. Você superlota o outro. Teve uma atualização que o prefeito de Canoas falou, olha, aqui no hospital de Canoas não vai dar para receber pessoas de outros municípios, porque Canoas, o hospital lá, geralmente recebe pessoas de outros municípios. A gente vai ter que atender só os moradores daqui, de tão superlotado que está. Então a situação do Rio Grande do Sul 1 ano depois não é, tá tudo certo. A gente coloca isso porque o nome do documentário é O Rio Grande Renasce. Mas não é porque está tudo ok. Tanto que está acontecendo de novo. Por mais que não tome as mesmas proporções, para quem já viveu aquilo, gente, é o gato escaldado, né, que brinca. Para quem já viveu aquilo, qualquer chuva Já dá um é um pânico. problema. Tem essas entrevistas também. Crianças falando, mãe, eu já tenho que arrumar as coisas? Porque começou a chover, isso é Virou relato. um Temos que gatilho, sair né? de casa. Temos que sair de casa. Crianças autistas eu entrevistei. Entrevistei as mães, né? Entrevistei mães de pessoas que já tinham esquizofrenia e pioraram o quadro clínico delas. Lógico. Chove e a pessoa fica ansiosa. Tem as questões psicológicas. As questões né? psicológicas são Trauma que tratadas ficou. aí também. E Traumas. ainda tem pessoas morando em abrigo ainda esse ano? O abrigo terminou em 30 de maio. Agora. Recentemente. Não tem um mês. Então, Gente. até pouco tempo, já tinham pessoas O morando ano em inteiro abrigos. ficaram morando no abrigo. um ano inteiro. Porque os locais que elas estavam já eram comprometidos. Também tem essa questão. A questão Agora não dá para habitacional. voltar, né? Não dá. Agora, toda aquela... Eu ia te perguntar isso também. Eu vi que o governo federal prometeu, a gente fez uma entrevista lá no Jornal da Oeste, agora a gente está lá junto, quarta e sexta, e uma das entrevistas me impressionou, porque as casas não foram reconstruídas. Essa era uma das promessas do governo federal, inclusive as casas de 2023, ou seja, nem foi da tragédia do ano passado. Então, essas pessoas não têm para onde ir.
Elas não têm. Por enquanto, elas estão, algumas em casas temporárias do governo do estado e outras em aluguéis sociais. Só que aluguel social, que é do governo do estado, é o seguinte: o estado paga um valor para aquela pessoa. Só que tem uma coisa que aconteceu ali. Os preços subiram, concorda? Se tem mais gente buscando uma área mais seca, o preço vai subir. Isso é básico. E ninguém quer saber de ter dó e consideração na hora de fazer comércio. Então, e aí tem... Não, mas até, eu acho que até uma porque questão não tem, é oferta e natural. demanda, É oferta não e tem demanda. espaço, não tem Tá, aí oferta. subiram os preços. Então, o governo estadual dá R$400 para o aluguel social. É um valor parcial para pagar o todo. Se esse aluguel, se uma pessoa que já tem renda mais baixa, esse aluguel subiu para R$1.000, Não consegue. ela não consegue pagar. Então, eu entrevistei famílias que estão dormindo em locais que elas mesmas tiveram que construir. De forma Pegar a marreta improvisada. e que ainda são locais de alto Perigoso. risco. Elas tiveram que voltar para o local de alto risco porque, o aluguel está muito caro, eu não consigo pagar. Compra assistida, que é do governo federal. 200 mil, você tem que arranjar uma casa de 200 mil reais. 200 mil reais, mesmo processo. Muitas casas em locais melhores subiram o preço. Como é que ela vai conseguir completar os 200 mil? Sim, As casas foram para 400 mil. Ela tem 200 mil reais para comprar? Não tem. Sem contar que muita gente perdeu o emprego, comércio, Fora a o fonte de emprego. renda. Vocês percebem a dimensão dessa tragédia? Micro e macro, assim, Envolve o nível muitos que setores, atingiu? né? E, inclusive, a gente vê essas atualizações o tempo todo, né? O presidente do TCU, ele chegou a falar: olha, vocês precisam auxiliar o Rio Grande do Sul porque ele perdeu capital humano. Tem cidades do interior que o que eles recebem de imposto é muito menor, porque a cidade é menor. E teve um êxodo muito grande. Sim. 100 pessoas ali, você não tem capital humano, você não tem economia ativa. E a gente entrevistou o presidente regional, o diretor regional da Federasul, que é uma associação de empresários. Ele fala que no Vale do Taquari tá cheio de placa pedindo Gente. pessoas para trabalhar. Só que como a casinha não chegou ali, não tem gente morando ali. E quem que vai querer morar no mesmo lugar que a enchente chegou no Ainda teto? mais agora, vendo que isso pode se repetir, né? O medo é muito grande, entendeu? Então eu entendo o medo dessas pessoas. Imagina você ter que dormir pensando assim, será que vai chegar água aqui? Você não dorme. E como que foi o documentário? Você passou quanto tempo lá agora gravando? Eu sei que você ficou um tempo também organizando todo esse material, reentrevistou pessoas que você já tinha conhecido um ano atrás, conheceu novas situações, você citou hospitais, mas tem escolas Tem também, escolas. questão de creches também foram... Conversei com escolas, eu conversei com uma escola de Mussum, que fica no Vale do Taquari, é interior do Rio Grande do Sul, uma cidade super pequena. E aí ela estava contando, a gente inclusive colocou cerâmica até essa altura, porque se pegar enchente, pelo menos não suja a parede, pelo menos a gente tem uma... Ou seja, as pessoas elas estão já pensando assim, bom, a gente entendeu que é o povo pelo povo, isso aí é fato. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa se proteger. Então, de fato, a parte da sociedade civil, a maior participação da sociedade civil, não tem jeito, ela é efetiva. Então, por mais que o poder público tenha tido projetos, em alguns locais se saiu melhor do que outros, não dá para negar que o povo, ele realmente é a maior força que existe numa nação, não só num estado. Então, é bom até a gente lembrar dessa situação no Rio Grande do Sul, na próxima vez que a gente for cobrar os nossos representantes, na próxima vez que algum representante se colocar como acima do povo e falar assim, não, vocês não são capazes de entender tal coisa ou capazes de julgar tal coisa. É bom lembrar que quem está reconstruindo o Rio Grande do Sul, bom, eu tenho entrevistas de uma moça que está morando numa casinha de madeira. De fato, o município concedeu o terreno, mas quem fez a casinha de madeira foi uma empresa. As empresas entregaram, 13 casinhas de madeira em dezembro. Até hoje elas estão esperando as casinhas do Estado. Mas assim, o Estado pagou para essas empresas construírem essa casa ou Não. foi recurso próprio Recurso das empresas, recurso da empresa, que inclusive fez muito. Até a gente achei muito interessante a história das pontes, né? Já são mais de 10 pontes privadas. Quem não lembra do caso de Nova Roma, né? A primeira ponte que foi feita ainda antes das enchentes, né? Tinha uma ponte que estava desativada há um tempão, o Estado esperando mais de um ano, um orçamento milionário, e aí foi construída pela iniciativa privada por, um sexto do preço, em tempo recorde, né? E aí eu nunca vou esquecer do governador, dizendo, olha, infelizmente a gente vai ter que fazer uma outra
aqui paralela, porque essa aí na primeira chuva vai cair. E teve a grande enchente e a ponte continua lá, firme e forte, e incrível. E agora já são 10 pontes construídas pela iniciativa privada. Exatamente. Ou seja, se a gente pegasse os impostos que os sulistas pagam e devolvessem para eles, eu tenho certeza que eles iam dar conta, ó, e sobrava muito, né? Essas aqui, um orçamento infinitamente menor do que o do governo do estado, e ainda sobrou dinheiro, Sobrou, né? e eles construíram uma extra. E eles fizeram uma ponte. Eles fizeram a gente teve que fazer porque sobrou dinheiro. É inacreditável. Então, assim, e aí eu até conversei com uma vereadora que também sai no documentário de Cruzeiro do Sul. Eu questionei essa parte do poder, né, do processo. O que é processo, o que é burocracia? E ela entende que é importante ter o processo porque tem muitos aproveitadores, de fato tem. E, de fato, uma empresa, ela tem muito mais fácil acesso aos materiais. Ela vai lá e compra, ela não precisa ficar prestando, até porque, a partir do momento que vira público, é dinheiro público. Então, você tem que se emprestar as contas, não é? Só que, até onde vai esse processo burocrático? A gente viu pessoas serem multadas, e não adianta dizer que não, porque aconteceu. Pessoas serem multadas no ano passado, na grande enchente de maio, porque estavam com doações. E outra coisa, passou um ano, Receita Federal. Como vão ficar as pessoas que receberam 1 milhão na conta? Elas vão ter que declarar? É aquela sanha arrecadatória, que inclusive também coloco no documentário. Que loucura, ou seja, as pessoas que foram transferir as doações, que receberam doações para transferir, até hoje isso não foi pacificado, Tawane? Pois é. Essas pessoas talvez tenham que pagar imposto de renda. Elas talvez tenham que pagar. Assim, quando eu conversei, foi diretamente com vereadores sobre isso, parlamentares, né? E um chegou até a falar, eu até tentei aprovar um projeto aqui para ajudar essas pessoas, porque algumas tinham até receio de colocar dinheiro, não sei, porque depois vai vir a receita. Minuciosamente, eu não explorei tanto isso, porque eu pensei assim, o foco mesmo são as pessoas contando como é o dia delas e tal, mas hoje. Isso mostra o nosso estado. Mas né? mas é um ponto a se que colocar. puder fazer para atrapalhar, atrapalha, ajuda. Eu acho que assim, teve gente com boa intenção, tiveram prefeitos, por exemplo, de outras cidades, prefeitos de Santa Catarina. Os governadores, né? O Tarcísio Zema foram para lá, né? Sim. Mandaram todo mundo, né? Eu lembro disso bem no início, mandaram a polícia militar, participaram ativamente dos resgates, né? Helicópteros, aviões, tudo, né? E a atuação do governador hoje em dia? Qual a sua opinião sobre o que ele fez pelo Estado depois de tudo isso? E do pessoal também lá, os moradores reclamam? Assim, eu vi que as últimas declarações dele foram um pouco infelizes, por mais que ele tenha tido uma intenção X ou Y, não dá pra gente julgar isso, dá pra gente julgar a ação, né? Do que eu conversei com as pessoas ali, uma ou outra falou assim, não, o governador esteve aberto para isso, por exemplo, o Hospital de Canoas, como eu falei, estava sofrendo muito, então eles estão em negociação com o governador para usar parte do fundo de reconstrução aplicado nessas obras que só o município suporta e não suporta, na verdade, no fim das contas. Então, tiveram declarações infelizes do governador, é uma coisa que não tem como a gente dizer que não. Então, ele falou do jatinho, tentou a compra do jatinho com o fundo de reconstrução, aí depois ele justificava cada vez de uma forma, aí aquilo ficou muito feio. Peraí, ele comprou um jatinho para si? Não, ele queria, a intenção ele queria comprar mas um ele jatinho, queria. Essa era a prioridade ele citou que haveria possibilidade, aí bateu muito mal. Só para a turma entender. Deixar claro, né? Um pouco chocada com essa informação. Esse fundo de reconstrução poderia ser usado para ativar o hospital ele principal, gostaria, ele ia fazer isso. Ele resolveu comprar um jatinho para uso pessoal. Não, na verdade ele justificou que era uma questão de saúde, de transportes, enfim. Só que como as pessoas ficaram, pô, mas será que é mesmo necessário? Você quer apertou um pouco? E aí, o melhor investimento? Ele resolveu patrocinar a Portela, né? Ele vai patrocinar o desfile da escola de samba, né? Então, aí isso já é uma coisa mais concreta, né? A questão do jatinho foi uma situação, foi infeliz porque bateu negativamente nas pessoas, ele pode dar as justificativas dele, mas é fato, as pessoas comentam isso. As pessoas querem casa, escola, educação, comida, lugar para dormir, Então, foi uma situação que pode até ter falado, putz, para levar a passagem. Pisei na bola, mas aconteceu. E aí a segunda agora da Portela no Carnaval. Então, sim, as pessoas comentam, elas falam. Só você abre uma rede social do governador, então coloca no Twitter para você ver o quanto que as pessoas Mas ele estão já comentando. está em campanha presidencial, pelo que... Então acho que exato, talvez seja uma possibilidade de projeção. Mas pelo problema visto é que Rio as pessoas... ele não vai conseguir não, né?
Então, mas Rio Grande eles... do Sul, o Rio Grande do Sul, não sei se ele vai ter eleitor não, né, pelo jeito. É complicado, Tawane, mas... o documentário, então, vai pro ar nesta quarta-feira, dia Sim. 25 agora de junho, às 8h30 da noite, aqui no YouTube da Revista Oeste. Como que foi a ideia para criar, fazer essa visita lá um ano depois? Você criou toda essa ligação com o pessoal lá, mas a chefia aqui da Revista Oeste sugeriu, você levou um tempo para fazer, né? O documentário final tá com quanto tempo no total? Dá uns detalhes aí pra gente. Ele tá com um pouquinho mais de 1 hora. Legal. A gente tá naquela parte final, né, de verificar se tá tudo certo e tudo para fazer o lançamento 100% redondo, mas ele tá super bem encaminhado. A questão da ideia é que eu sempre pensei em um produto mais robusto. Eu gosto disso no jornalismo, eu gosto desse estilo de reportagem, um pouco mais profunda, né? E como eu criei um afeto por lá, eu fiquei impressionada com a história e me envolvi, eu falei, pô, foi uma ideia, na verdade, mútua. A chefia falou assim, olha, que tal a gente criar alguma coisa sobre isso? Eu falei, olha, então, eu ia te falar. Foi uma coisa que casou, né? E aí acabou, o que ia ser um pouco menor, acabou se tornando algo mais robusto, porque eu falei, olha, eu passei só 8 dias lá. Parece muito, mas não é. Para você criar um produto desse tipo, né? Com tantas histórias, com tantos aspectos. Eu tentei pegar, de fato, vários setores, hospitais, escolas. Tem muitas coisas que eu gostaria de colocar. Nossa, essa é a parte mais difícil, é escolher o que não colocar. Falar assim, não, isso aqui vai, isso aqui não vai. Porque, para mim, todas as histórias eram muito marcantes. Então, enfim, tem, de fato, autoridades ali, não tem só pessoas contando. Por que autoridades? Para elas também darem o ponto de vista delas, do que está acontecendo, do que foi feito ou não. Vocês citaram o Leite. Tem as questões dele aí, enfim, como que ele vai se virar esse ano, eu não sei. Porque está acontecendo de novo. Ele esteve com prefeitos em Santa Maria, que foi uma cidade agora que está sendo atingida, então... Pelo menos ele está lá, está participando. Agora, como vão ser os próximos dias, é o que se, inclusive, uma fonte pergunta, né? Passado o ano do evento, estamos ou não preparados? Alguns falaram, não, a gente está um pouco melhor, a gente está um pouco mais preparado. A questão é se acontecer algo proporcional ao que aconteceu no passado. O que está acontecendo agora a gente tem 127 municípios atingidos. Alguns já estão com água no telhado, né? Como Jaguari, né? Agora, 4 pessoas morreram. A gente espera não contar mais pessoas mortas nem desaparecidas, porque é muito marcante você viver isso de novo. Se em um ano as pessoas tinham medo de chuva, imagina isso que está acontecendo agora, como deve estar. Começa uma chuvinha já. Então, Olha o que a Cibele agora, conta aqui pra gente no chat. Ansiosa para ver o documentário. O coração aperta quando chove muito. Meus filhos já perguntaram, vai alagar? Vamos sair de casa novamente? Detalhe, voltamos para nossa casa 1 ano depois. Pra gente encerrar, Tawane, a gente tá falando, claro, não tem como não um lado todo muito dramático da situação, mas o povo do Rio Grande do Sul é muito batalhador, né? Há também um clima de esperança pra gente encerrar essa sua entrevista com um convite e de uma forma um pouco mais para cima também, porque as tragédias vêm, mas é importante a gente também não desistir nunca, né? Então, por isso que eu quis ir para uma linha que não fosse só trágica. Claro que, assim, o fato ele fala. Se o fato falasse para mim, obviamente eu ia colocar, e eu coloquei. Só que, ao mesmo tempo, quando eu conversava com as pessoas, inclusive a frase, o Rio Grande renasce, é de um gaúcho. É de um gaúcho. Então, ele mesmo colocou essa frase. Ele dizia, nossa, as pessoas estavam dizendo que a gente estava para baixo, que o Rio Grande do Sul ia acabar. Foi muito triste, foi muito difícil. E a casa dele tem 117 anos, ele pegou a enchente de 41. Não ele, né? Claro, os antecessores, né? Então, assim, a questão do Rio Grande renasce é que, por mais que tantas enchentes sempre apareceram no Rio Grande do Sul, tantas adversidades, isso desde sempre na história do Estado, as pessoas têm uma força que eu nunca vi, assim. É uma força muito grande você ter que reconstruir a sua casa. É material, é humana e emocional também. Você perdeu as coisas, você perdeu coisas de muito valor emocional, né? Então você não tem mais aquele local, mas ao mesmo tempo você quer manter aquele local, porque é a sua casa. Eu fico imaginando se acontecesse com a minha casa. Minha casa é antiga, é dos meus avós. Nossa, eu ia ficar perdida, né, se tivesse acontecido isso. Eu nem Acaba imagino. com a sua história, Acaba né? com a história, as pessoas vão perdendo a identidade delas. E uma coisa ainda assim elas continuam, elas batalham, elas vão lá. E algumas pessoas falam, pô, eu já sou mais velha, eu não tenho como recomeçar do zero com tanta força quando eu tinha 25 anos, 20 anos de idade. Imagina para essas pessoas que já são mais velhas. Pesa. Pra gente, né, a gente que tá lá todo dia, imagina essas pessoas ter que reconstruir, ter que pagar, ter que comprar. Então, é muito difícil, mas eles são muito fortes. E quando eu falava com eles sobre isso, vocês acham que... Eu comecei a perguntar, vocês acham que há um renascimento? Eles falavam, com certeza. E aí daí a frase, o Rio Grande renasce. Por isso a reconstrução de um Estado pelo povo. Lindo nome.
Porque a maior parte, realmente, quem fez e faz é o povo. E um exemplo, por exemplo, rapidamente, para a gente encerrar mesmo, é a Casa do Peixe, que já me sopraram, que é uma história bem legal, que abre o documentário, já que estamos começando a entregar. Quem acompanhou Oeste com Elas tem esses privilégios, A Casa do Peixe, né? é essa de 117 anos, o seu Darcísio, um abraço muito forte para o seu Darcísio e a dona Solange, que estrearam no dia 20 de setembro, reinauguraram a casa, porque a Casa do Peixe é onde eles moram em cima e embaixo o restaurante. As pessoas, elas atravessam quilômetros só para comer na Casa do Peixe há anos. Ai, que legal. Então são 30 anos de restaurante, pelo menos. Imagina para eles, é a terceira, quarta enchente que eles estão pegando. Eles estão lá. Eles estão na beira do rio, já viram quase um patrimônio no Rio Grande do Sul, né? E ele colocou aquela bandeira lá e ele que escreveu, aqui o Rio Grande renasce. Ele me disse essa frase no ano passado e nesse ano. E por isso que eu pensei, não tem como ser outro título, não tem como ser a tragédia das tragédias, a marca, não tem como, tem que ser esse título. Porque por mais que também. Eles estão passando por isso novamente, eles mostraram uma força muito grande. É isso que eu quero mostrar, olha só. Apesar de tudo, eles continuam. E aí que a gente tem que valorizá-los. O povo. É ele, o senhor da Casa do Peixe, que querido. Ele é um amor, é um amor. Um abraço grande, viu? Toda a nossa força para o senhor também. Aqui e atrás é a Casa do Peixe, né? Dele. Meus parabéns. É a primeira vez que alguém fala realmente, diz a Marisa, tudo o que nos aconteceu e agora novamente acontecendo, principalmente sobre o nosso governo. Parabéns. Compartilharei muito. Manda o Tarcísio para lá. Com relação a animais, eu moro em Brasília, adotei um cachorro de Canoas. Como ficou essa situação? Porque bichinhos comovem muitas pessoas, né? Porque eles são indefesos, né? Ainda tem abrigos. Cachorrinho traumatizado que começa a chover e ele sobe em cima da casinha, né? Eu vi vários na casinha. Eu falei, no telhadinho? Meu Deus. Eles sobem na casinha. Isso é um hábito que eles começaram a ter mesmo um ano depois. E ainda tem muitos em abrigos que estão pedindo por adoção. Oh, meu Deus do céu. Bom, então vamos reforçar aqui esse convite. Quarta-feira agora, dia 25, depois de amanhã, 8h30 da noite, aqui no YouTube da Revista Oeste, imperdível documentário feito pela Tawane Catan, né? O Rio Grande renasce aqui na Revista Oeste, documentário exclusivo. Vamos acompanhar. Parabéns, viu, Tawane, pela mulher que você é, a profissional que você é, por esse lindo trabalho. A você e também o nosso querido editor. Então, é isso que eu queria falar agora. Você quer deixar se eu puder agradecer os meus parceiros. Ele? Gabriel Reis, que me ajudou, acreditou no projeto e foi comigo. Não é fácil você ficar lá dias intensos, acordando muito cedo, indo dormir muito tarde, tendo que captar imagens e tudo mais. Meu editor e quem captou as imagens, Gabriel Reis, Dagomir Marquesi, que me assistiu no roteiro, Hugo Dupin, que ajudou na direção de arte, e as pessoas que me ajudaram com opiniões, né? E aí, o que você acha? O que você está achando? E me ajudaram grandes jornalistas aqui mesmo da casa que me deram a visão deles. Então, é uma escola, né? Eu só tenho que aproveitar, tenho que estudar. Gente, ai, parabéns, time, né? Eu tô muito ansiosa, quero muito ver. Eu também tô. Eu adoro o Gabriel, um beijão pra ele. O César, coordenador também do pessoal. Dagô, né? Grande Dagô. Bem amparada, né? E o grande Hugão também. Ó, muito obrigado pelo trabalho de todos vocês. Nota 10, um beijão pra todos. Também, bendita fé em Deus, falem aqui, né? Então, imperdível nessa quarta-feira. Parabéns pelo trabalho, viu? Continue assim. Volto sempre aqui em Oeste com Elas. Você combina com o programa, vem falar de assuntos diversos aí do que você estiver fazendo, tá bom? E finalmente agora você vai poder, depois de quarta, respirar fundo e descansar um pouco, porque foi muito tempo, muitas horas, muitos dias mesmo de trabalho, né? Eu que agradeço, Dri, Paula, Marina, obrigada. Obrigada a quem comentou, ao chat. Espero que vocês assistam, espero que vocês vejam aí a situação real do Rio Grande do Sul e cobrem o poder público. Nós vamos ver. Vamos cobrar, né? Estamos aqui todos os dias. Um beijo enorme, Tawane. Ótima semana para você. Obrigada pela participação. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.